Olá, bem-vindo ao Pod Café, o podcast do empreendedor. Estamos aqui de novo, né, Mariane? Sim, voltamos com muita energia boa para dar andamento no nosso tão gostoso de fazer Pod Café. É isso aí. Bom, nós temos um recadinho hoje para deixar para vocês. Coloca aí pra gente, Carlos. Boa noite a todos, novamente aqui no Minuto do Café. Hoje trago uma nova curiosidade sobre o café mundialmente. Todo mundo sabe a história do café, que foi descoberto por um pastor na Etiópia, pastor Calil, e ele vendo as cabras saltitantes, levou essa bebida para os monges. Essa é a história conhecida de todo mundo, é a única história que se tem ela como verdadeira. O café realmente é isso, ele foi expandido pelo Iêmen e os mouros levaram para a Europa e começou essa bebida como uma especiaria a ser consumida em bares e restaurantes da época por artistas e empresários de renome. E por ser uma bebida muçulmana, ela tinha rejeição da Igreja Católica, dos cristãos e dos fabricantes de vinho. Mas o consumo se alastrava por ser uma bebida diferenciada, estimulante, e um Papa em 1600, o Papa Clemente VIII, teve uma sacada e resolveu batizar a bebida para que os cristãos pudessem tomá-la sem ser escondido e também sem estar cometendo um pecado. Boa noite a todos, boa noite ao Minuto do Café. Muito bem, tá aí dado o café, o recado do café aí com o nosso grande amigo Pantera. O Luiz Salute, vulgo Pantera. Vulgo Pantera. Mário, hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa especial, como todos que vêm aqui. E, pelo jeito, muito simpática, né? Vai aí agregar bastante pra gente, né, Mário? Com certeza. A gente recebe hoje, Mário? Hoje nós vamos... vai ser uma noite muito especial, muito gostosa de conversar. Converso bastante com ela. Fernanda Mesquita Serva, seja muito bem-vinda ao Pod Café. Muito obrigada. Obrigada, Fábio. Obrigada, Mari. É uma grande alegria estar aqui hoje compartilhando um pouco, da minha história, das minhas vivências, mas especialmente conhecendo essa terra, retornando a essa terra de Garça, que eu falei que fazia muito tempo que eu não vinha a Garça. Então, vocês me proporcionaram estar aqui fisicamente, então já valeu, porque realmente Garça tá linda. Parabéns. Aí, Fábio, Mari, Fernanda vindo para Garça, falou, nossa, tem trânsito aqui. Não, eu tô impressionada com uma cidade, é viva. Então, assim, aqui eu tô falando não apenas com a população de Garça, mas também, especialmente com Garça. Então, realmente, Fábio, Mari, vocês estão de parabéns aí. E o Pod Café empreendendo ainda nessa cidade, eu tenho certeza que levando aí o nome de Garça para todos os Brasis aí, né? Parabéns. Obrigado, Fê. É uma satisfação tê-lo aqui. Vindo de Marília para cá, a gente que gosta muito dessa cidade, né, Mari? A gente trabalha para fazer o melhor por Garça. E Garça vem crescendo cada vez mais. Garça é a segunda cidade, é a segunda maior cidade da região pós-Marília. Por isso que te surpreende. Tem assim, ó. Quem é de Marília fala que Garça pertence à Grande Marília. Mas quem é de Garça fala que Garça pertence a que Marília pertence à Grande Garça. Então depende do seu referencial. E eu tô quase falando que realmente Marília que pertence à Grande Garça, porque a cidade está belíssima. Parabéns. Legal, obrigado. Legal, né? Ficamos felizes em ouvir isso. Fernanda Mesquita Serva. Quem é Fernanda Mesquita Serva? Fala pra gente. Nasceu em Marília, é natural de Marília ou não? Chegou em Marília? Quem é Fernanda? Tá. Então, na verdade, primeiro eu quero mais uma vez, de coração, agradecer essa oportunidade. É uma oportunidade incrível que vocês estão
me oferecendo, né, poder contar um pouco da minha história. Minha história hoje ela se confunde com a história da Universidade de Marília, que atualmente eu ocupo, né, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Unimar, mas nem sempre foi assim. Então, é sempre bom poder estar aqui, né, especialmente no Pod Café, para contar um pouco dessa história. Então, eu sou filha, né, dos fundadores da Universidade de Marília, professor Márcio Mesquita Serva, professora Regina, com orgulho que eu tenho a dizer, né, meu pai sempre de uma família humilde, com muita dificuldade, né, iniciou sua vida atrás de uma farmácia, pequenininho, desde sempre trabalhando e empreendendo, e com dificuldade na família, e sempre acreditou no Brasil, sempre acreditou na potência e com muita inovação, sempre inovador. Quem conhece meu pai sabe do que eu estou falando. E aí a partir daí, e reuniu com a minha mãe, né, se juntou com a minha mãe, professora de língua portuguesa e inglês, e aí nasce, então, eu e minha irmã. Então, eu venho de uma família nós somos em 2 irmãs, a Márcia e eu. Bom, então a minha história começa aí, né? Eu acho que é sempre bom lembrar da origem, né? E aí, meus pais sempre me, assim, ensinaram a acreditar na educação. Então, desde pequena, eu acreditava em uma única coisa, que a gente ia conseguir mudar de vida, conseguir transformar nossas potências, potencializar nossos, enfim, tudo, né, através da educação. Então, foi com isso que a gente cresceu, vivendo a educação. Na época, meus pais tinham o objetivo, né, que era a educação básica lá na cidade de Marília, e tinha outras escolas, especialmente da educação básica. Então, sempre estava nos corredores aí das escolas, embaixo das carteiras, com os diretores das escolas, com os professores. Então, e assim foi a minha infância. E aí, também ao lado da educação básica, já tinha, então, a Universidade de Marília, uma universidade que tem 65 anos de história. Então, eu nasci dentro já da universidade. As pessoas me perguntam, quanto tempo você está na Unimar, né? Trabalha na Unimar? Eu falo, nossa, acho que é 38 anos, né? Tipo, a minha idade, porque desde sempre, assim, as minhas lembranças da minha infância sempre foram dentro desse espaço escolar, seja da educação básica, né, que eles tinham, que hoje não tem mais, ou da universidade. Falo isso porque a gente não teve muitos espaços fora disso, né? Então, meu pai e minha mãe sempre trabalharam. Então, o tempo que eu tinha para ficar com eles era dentro mesmo do trabalho. Então, assim, a gente foi construindo e fui me construindo, né, como pessoa. Depois, mais para frente, eu fico lembrando até da minha festa de 15 anos, né, pensando em mulher, né, desse sonho da menina, né, minha festa de 15 anos. Meus pais perguntaram, você quer viajar ou você quer fazer uma festa? Não, eu quero fazer uma festa. E onde você vai fazer uma festa? Eu vou fazer uma festa na Unimar. Então, minha festa de 15 anos já foi dentro da Unimar, no ginásio de esportes da Unimar. Olha só, isso já faz alguns anos. Bom, aí, Fábio, eu fiz minha graduação lá na Universidade de Marília, sou formada em Direito. Né? Depois eu fui para São Paulo, naquela coisa de... Não sei se a Mari também pode falar isso. A gente tem essa questão... Depois que a gente se forma, né? Eu tinha minha graduação com muito orgulho, tinha minha graduação em Direito, mas eu tinha um pouco de dúvida se eu queria ficar na cidade de Marília, se eu queria trabalhar na Unimar, se eu queria seguir essa carreira, porque... Aquela coisa, sempre eu fiz isso, então nunca eu tive dúvida, nunca tive a oportunidade de pensar diferente. Aí, depois que se forma, é um livro que você vai começar a escrever, né? E você fala, o que eu vou fazer agora? Eu tinha muito orgulho da Unimar, mas eu falava, será que é isso, né? Bom, aí eu fui para São Paulo, e lá em São Paulo eu tive outras vivências, fiz outras pós-graduações, e aí foi quando meu pai me convidou para eu voltar, mas aí já voltar realmente como profissional, né? Aí eu volto para a Universidade de Marília, fiz o meu mestrado na universidade, depois eu fui fazer o doutorado em outra instituição que na época na universidade não tinha. Então eu construí uma carreira acadêmica e depois que eu já volto de São Paulo, eu já volto com foco realmente de
ficar na universidade, novamente me restabelecer. Mas em São Paulo você trabalhou com alguma coisa ou você foi só para estudar? Eu fui para estudar e aí eu acabei trabalhando em algumas instituições de ensino, conhecendo outras... na instituição de ensino. No final eu acabei é uma paixão, acreditando que era isso que eu queria. É. Mas da minha trajetória, uma coisa que assim, eu tento passar, né, para os meus filhos, e que meu pai e minha mãe sempre fizeram a gente buscar o que a gente queria. Então, na época, a gente tinha um supermercado, era o Uniserve. Então, eu trabalhava no supermercado de caixa, de atendente, a gente empacotava. Depois, eu fui passar para o almoxerifado da universidade. Trabalhei com estoque na universidade. Aí, eu fui para a secretaria. Aí, eu fui fazer estágio no departamento jurídico da universidade, quando eu fazia o curso de Direito. Então, eu tive essa experiência e que bom, né? Que desde sempre, assim, meus pais sempre fizeram a gente pagar as nossas contas. Então, eu aprendi no banco muito cedo. Então, é isso que eu acho que cada vez mais a gente está perdendo, né? Então, talvez esse resgate das famílias de colocar, então, assim, pelo menos para ter amor. Porque eu falo que uma coisa que não tem, assim, o que tire da gente é o amor. Então, quando você cria amor pela instituição e dá valor nos seus pais e acredita nesse legado, eu acho que isso faz uma diferença. E na minha vida fez muita. Com certeza. Nossa. Né? Não, legal. Você, então, é doutora em Direito, é isso? Eu fiz doutorado na área de educação. Eu fiz o meu mestrado em Direito, né? A graduação em Direito. Depois eu fiz o doutorado na área da educação, porque aí eu já estava, né, atuando nessa área da gestão universitária, e aí eu fui fazer continuidade no doutorado em educação, trabalhando universidade e sociedade, que é o que eu acredito hoje, é cada vez mais ligar, né? Linkar universidade com sociedade. Você começou com publicidade? Fiz um pouco de publicidade também. Fábio sabe disso, hein? É verdade. Ô, Fábio, como você sabe? Eu até tinha esquecido. O Fábio tá sabendo mais. Eu tô tão emocionada com como Garça cresceu que eu esqueci um pedaço aqui da minha história. Branco, você né? tem razão. Eu fiz algumas disciplinas, né? Fiz uma educação continuada no curso de publicidade, porque eu gostava dessa área de comunicação. E aí me interessei, aí eu fui fazer. Mas aí chegou determinado momento, eu fazia um curso de manhã e outro curso à noite. E fazia estágio à tarde. Aí começou a ficar muito puxada, aí eu precisei escolher, aí eu acabei me formando em Direito com algumas disciplinas do curso de Publicidade e Propaganda. Nossa, essa o Fábio me pegou, Mari, que eu nem lembrava mais. Que legal. E não te deu, não gerou interesse, curiosidade de voltar para publicidade e terminar? Sim, claro, né? Aí depois eu até fui pensar em trabalhar talvez numa pós-graduação que conecte essa questão da comunicação institucional. Até fiz alguns cursos que eu gosto, né? Sim. Dessa área da comunicação. Mas aí a gestão mesmo acabou tomando um espaço na minha rotina. Né? E aí hoje eu não estou mais, né, no departamento de comunicação da empresa, mas eu tenho muito carinho. Eu acho que a questão de você conseguir comunicar ajuda muito, né? Porque, principalmente nesse momento que nós estamos todos vivendo, cada vez mais com um monte de informação, e aí as pessoas... Então, você precisa realmente trabalhar um plano de comunicação bem consolidado, não só na sua empresa, mas na sua vida. Porque senão você começa a ter tanta informação para todos os lados, essas informações de consumo rápido, né? De rede social, e, enfim, não tem tanta profundidade que a gente acaba se perdendo. Então, eu acho que é um desafio hoje realmente para todos, né? Acho que não tem como não pensar em comunicação em todos os âmbitos da nossa vida, seja pessoal ou profissional. Mas sim, eu sou apaixonada pela questão da comunicação. Muito bom. Ô, Fernanda, você veio então de São Paulo, você trouxe bagagem de São Paulo, você foi trabalhar na área de educação, já trouxe essa bagagem para a Unimar e isso fez muita diferença na hora que você chegou e implantou? Muita. Eu, quando eu estava em São Paulo, também fiz um curso de oratória na época com o Reinaldo Polito. Inclusive, até hoje, acho que ele ministra esse curso. Ele ainda ministra. Foi um divisor de águas também, porque eu não conseguia me comunicar. Eu fiz com ele também. Que legal, Mari. Eu fiz com ele, depois eu fiz com a filha dele, com a Raquel. Eu tive aula com a Raquel também. Que massa.
É muito bom, né? A Raquel foi minha professora de faculdade, que eu fiz faculdade em São Paulo, ela foi minha orientadora de TCC. Aí, nesse último ano, ela implantou na faculdade o curso de oratória. Que legal. Aí depois eu fui fazer na escola também, para aprimorar. Você fez na escola do Polito mesmo. É um divisor de águas, né? Totalmente, assim, totalmente. Imagina só, eles têm muita técnica, métodos, né? E eu tinha essa dificuldade de falar em público. E aí eu fui também buscar essa formação pessoal, né? E assim foi. Aí eu volto de São Paulo já com uma certeza. E é sempre bom, muitas vezes a gente, né, se olhar, dá um tempo assim, né, de fora para entender. Então eu tive uma certeza naquele momento que eu queria morar na cidade de Marília, né? Tava com essa convicção, fazer minha família na cidade de Marília, especialmente com muito respeito, mas principalmente com muita seriedade, assumir então o legado. E eu tenho orgulho, né? Eu acho que a gente tem orgulho lá na universidade de dizer que hoje eu assumi algo, né, que meu pai, ele é o mantenedor na universidade, ele é o presidente da mantenedora, é o reitor, mas com muito orgulho eu estou ao lado dele, tenho uma pró-reitoria e ele me dá muita autonomia de trabalho. Mas eu não tenho vergonha, nem ao contrário, eu tenho orgulho de dizer que eu atuo numa empresa familiar. Porque hoje, muitas vezes as pessoas falam, nossa, eu até estava pensando esses dias que as pessoas falam, empresa familiar não tem gestão, empresa familiar são as que mais desaparecem. Então, você começa a ouvir, você fala, gente, espera aí, né? Sou um ET, né? Eu sou um ET, eu vou para esses mundos corporativos, eu sempre vou, né? Eu falo, gente, olha, dá certo, né? É possível. Mas aí, claro, é possível como? É possível com dedicação, é possível com compromisso. Exatamente. E o que faz a diferença são as pessoas. Então, não importa que se você está dentro de um contexto familiar ou dentro de uma SA, ou dentro, não importa. Importa que quem está fazendo a diferença são as pessoas. Então, é isso que eu acredito, nas pessoas. Então, hoje, eu estou, sim, atuando numa empresa familiar e com muito orgulho. E eu falo todo dia para os meus filhos, se eu pudesse, né, eles são pequenos ainda, mas eu queria que eles tivessem essa vontade que eu tenho, essa alegria que eu tenho de acordar todos os dias e, quiçá, eles tenham realmente essa oportunidade que eu tenho de trabalhar ao lado do meu pai, porque isso, eu agradeço a Deus todos os dias, né? Porque é uma oportunidade poucas, né? Poucas pessoas você têm aprende isso. com a pessoa que E é uma inspiração, certo, né? É uma né? inspiração. E aí Sim. você tem orgulho. E aí, a partir disso, a gente vai, claro, construindo a nossa identidade, colocando as nossas vontades, né? A gente, enfim, estuda muito e o tempo inteiro está se relacionando para cada vez mais buscar e manter a excelência, né, da educação, mas com muita inspiração diária lá. Não, e tenha muito orgulho mesmo, porque é uma universidade respeitada, nossa, respeitada, referência. E, poxa, é para ter muito orgulho. Eu estava falando para a Mari, em 2019, a gente resolveu fazer um giro, né, na universidade, que é abrir a marca da Universidade de Marília para levar para outras cidades do Brasil. Isso através da educação à distância. E aí, né, nós nos reunimos em conselho e para a instituição que tem a marca fortalecida na cidade, que é uma instituição que tem a excelência do ensino na sua marca, que você tem muitos estudantes que vieram a Marília para estudar na universidade, que ocupam a nossa região, porque estudaram na Unimar. Então, foi bastante desafiador. Não, podemos confiar em parceiros, a nossa marca, para seguir esse legado da educação superior. Então, eu acho que foi também assim, bem desafiador esse momento para a universidade, porque hoje a gente estamos em 70 cidades do Brasil. Nossa, 70 cidades já? 70 cidades que levam a marca da Unimar, que tem os cursos da Unimar. Hoje a gente tem os nossos programas de pós-graduação também em parceria com outros estados. Então, esse crescimento, e aí sim, quando você precisa realmente ter
a questão da profissionalização é porque são profissionais, são pessoas que estão lá à frente o dia inteiro, diuturnamente, pensando naquele propósito institucional para, de fato, fazer a diferença e continuar esse legado da marca da universidade. Hoje, a gente já está consolidado, a gente já tem... mas isso, há alguns anos atrás, não era assim, né? Era aquela instituição que era questão do bairrismo mesmo, né? Até eu falo que... Marília, terra da Unimar, e hoje eu li a placa, né? Que a PPA, que Garça é a terra da PPA. Até fiquei emocionada. Pensar que a gente é assim mesmo, a gente tem orgulho de dizer de onde a gente veio. E assim como a Unimar tem orgulho de dizer que é de Marília, que é da região da Grande Garça, eu também tenho orgulho de dizer de onde eu vim, né? E eu queria deixar esse legado para os meus filhos, e eu vou conseguir. Porque eu também todo dia eu falo para eles acordam primeiro, onde vocês vão estudar quando vocês crescerem? Claro, na né? Unimar. Então eles já eles sabem, bom, uma das coisas que eles têm certeza na vida é que quando eles crescerem, eles vão estudar na Unimar. O resto eu não sei, mas que isso eles sabem. Mas é interessante porque, como você falou, a cidade de Marília deve muito à Unimar, o seu crescimento. Porque desde lá de trás, o que veio de estudantes para fazer faculdade na Unimar e acabaram ficando, desenvolveu ali o centro universitário, desenvolveu ali as repúblicas que foram ficando, principalmente medicina. Marília se tornou um centro médico, centro de referência. Né? Então, são muitas áreas que trouxeram muito profissionalismo, não só para Marília, como para a região. Mas você pensar, por exemplo, o curso de medicina veterinária, o primeiro curso privado do estado de São Paulo foi lá na Unimar. Então, assim, são muitas histórias que confundem com as histórias realmente do país em relação à educação superior. Então, meu pai foi um dos fundadores do ensino superior privado no país. Imagine o quanto de preconceito ele sofreu, porque nós estamos falando de um momento em que as universidades privadas... Sim, 65 anos atrás. Hoje é fácil, gente, né? Olha, mais de 70% dos estudantes estão nas universidades privadas, elas ocupam. Hoje é uma outra realidade. Na época já havia outras universidades em Marília? Eu acho que não. Na verdade, a universidade ela começa lá atrás e não tinha nada. Quando meu pai comprou, até ele brinca que ele ia com a minha mãe lá namorar minha mãe, era só onde o campus hoje, né? Era uma fazenda de café, acho, e não tinha nada lá, não tinha cidade universitária. E aí, inspirado, né, nas experiências norte-americanas, que tem aqueles campos grandes, né, universitários, foi lá que então ele trouxe essa ideia e trouxe para a universidade. Mas sim, lá se passaram mais de 120 mil egressos, essa é a nossa história. Inclusive, a gente tem tentado mapear esses egressos e é bem desafiador, porque hoje... Eu imagino. Nossa, agora que a gente abre as caixas lá, né, literalmente aquelas caixas de buscar os egressos, são egressos espalhados pelo mundo mesmo, histórias assim, e que dariam muito pó de café, não tenho dúvida, para vir trazer esses egressos de sucesso aí, que, de certa forma, levam o nome da Unimar, levam o coração da Unimar. Enfim, isso eu estou falando do ponto de vista de estudante. Agora, quando você conecta a Unimar com a sociedade, e aí o papel que essa universidade tem com a sociedade como um todo, seja com os projetos sociais, com os projetos de saúde, com os projetos de extensão, os projetos de pesquisa, aí realmente assim ultrapassa o que é a nossa imaginação, né? E eu não tenho dúvida que ainda tem muito mais por vir, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem que buscar essas parcerias. Eu costumo dizer que hoje não dá mais para você viver no seu mundo isolado, não dá. Você precisa compartilhar, você precisa estar ao lado de outras instituições de ensino, você precisa estar ao lado de indústrias, você precisa estar ao lado de terceiro setor, ao lado das políticas públicas. Não dá, né? Não sei, né? Mas a gente fala muito dessa questão do ecossistema e é o que eu acho mesmo, né? A gente tem que se relacionar, se conectar, porque faz a diferença. Não dá... Isso, aí, quando você pensa em empresas, né, acho que é essa a diferença. Quando você tem uma empresa consolidada, familiar, que pensa em relacionamento, em compartilhar ideias, dar voz, né, para as pessoas que estão ali, não tem dúvida que essa é a grande diferença dessas empresas. Com certeza. E a Unimar não é só referência na educação, mas sim na saúde, né?
Pelo menos para a nossa região, a importância da Unimar, daquele hospital para a saúde assim, é monstruosa. Que, inclusive essa vai inaugurar, importância. né, uma nova UTI, né, neonatal. Ai, vai, nossa. Aí eu fiquei emocionada. Eu fui inclusive, nós vamos falar do projeto do Amor de Criança, que a Unimar está lá à frente, né? É quem faz acontecer, a Unimar, claro, com o Dr. Francisco. E eu fui lá no ambulatório terça-feira e eles me falaram que vai inaugurar a UTI neonatal. Nossa, que maravilha, porque só quem tem um filho que quando nasce ou que é pequenininho, que precisa de uma UTI, dá valor a isso. E na minha casa, todos os tanto minha filha quanto meus sobrinhos, todos os 3 tiveram que ir na UTI. Então eu fiquei emocionada quando eu fiquei sabendo que ia abrir. Então, e são todos saudáveis. São todos hoje, saudáveis, graças a Deus. Sim. Na verdade, assim, o projeto da Unimar, ela sempre foi, isso são em todas as áreas do conhecimento, tá? Ao lado do ensino, ela tem a prática. Então, por isso que você hoje, se você for lá dentro do campus universitário, você vai ter a faculdade de medicina veterinária, você vai ter o hospital veterinário ao lado da faculdade da medicina veterinária. Se você for olhar a agronomia, você tem todo um campo de cultura para os alunos da agronomia. Inclusive, agora, com a agronomia noturno, o campo é iluminado. Então, os alunos fazem todo o plantio de café, plantio de milho, todo no campo iluminado. Inclusive, eu convido vocês, quando tiverem a oportunidade da gente ir visitar lá a universidade. A Mari vai sempre, mas a gente teria que fazer o Unitour. E aí, na questão da saúde, são muitos cursos da área da saúde, mas especialmente o hospital, ele nasce junto com a escola de medicina. E na década de 90, então nós somos uma das também pioneiras escolas médicas, né? Privadas do país. Então, ele nasce junto um hospital universitário. E aí começa a história do hospital universitário. E aí, dentro dessa história que conecta saúde e educação, que hoje a saúde ela cresce muito. Na pandemia, a gente ficou referência, né, do SUS para o Dr. Covid, atender os pacientes. As parcerias que a gente fez com a Mariane, que eu nunca vou esquecer, assim, foram impactantes, né? Foram muitas mudanças de vidas a partir das parcerias que a gente fez. Pessoas do bem, né? Conectando pessoas do bem, a gente conseguiu fazer muita diferença na sociedade. Enfim. E aí, dentro desse contexto da saúde, o tempo inteiro está inaugurando projetos e já operacionalizando esses projetos. Mais recente, 2022, a gente teve a inauguração do Hospital Oncológico. Sim. E agora, esse ano, vai ter também a inauguração do PET Scan, que vai ser o primeiro equipamento de PET Scan da nossa região, né? Lá na Unimar, no Hospital da Unimar. E aí, ainda esse ano também, nós vamos ter a inauguração da UTI pediátrica, que sempre foi um sonho da universidade, e principalmente pelos projetos. Nós temos projetos, Fábio, dentro desse contexto, projetos sociais que envolvem as famílias desses pacientes que são do SUS. E a Mariane conhece um projeto com muita profundidade. Inclusive, a nossa maravilhosa inspiração, a Mara, é uma das embaixadoras, né, desse projeto, que é o Amor de Criança, que é um projeto belíssimo que cuida de crianças com paralisia, né, Mari? Então, se você puder contar um pouco para o Fábio. É um projeto, Fábio, que nasceu, Fábio e eu, né, nossos espectadores. É um projeto que nasceu lá uns 10 anos atrás já, né, Fer? Com o Dr. Francisco Agostinho Júnior. O Dr. Francisco conta que sua mãe, ela já apoiava o Coração de Criança. O Coração de Criança. Sim. Aí o Dr. Francisco ingressou na Unimar 2012, 2013, né? Então, realmente, faz 10 anos. E aí ele falou assim, aí sua mãe falou, pode que eu vou apoiar. Exatamente. E aí ela montou isso, o na época, voluntariado. o meu pai ele era o diretor do CIESP, da Regional de Marília. Então, a gente estava sempre ali, meus pais estavam sempre ali envolvidos nos projetos do Dr. Francisco e em outros também. E aí foi isso mesmo. O Dr. Francisco veio com uma ideia que ele tinha um sonho de ajudar crianças com problemas cerebrais, que são crianças que não têm cura, mas tem como melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas. Não só das crianças, mas como da família. Minha mãe falou, não, vamos lá, vamos seguir, vamos fazer que a gente apoia. E começou o projeto. Inclusive, a gente estava falando na terça-feira que foi ela que deu o nome Amor de Criança. Ela
Foi ela que deu o nome do Amor de Criança, que antes era Coração de Criança. Eu lembro até hoje que nós duas, fazendo brainstorming, ela falou, amor de criança, porque é o amor, é baseado no amor. A gente não vai curar a criança, a gente vai dar amor às crianças. Gente, que história linda! E aí eu criei, o pessoal meu da PPA, nós criamos o logo e demos Nossa, início. eu tô emocionada, Sim, mais do que eu já foi tô, isso, né? Nossa, que história, Foi lindo. Mari. E aí eu também, eu estava com ela. Na época eu era coordenadora do NJE, que é o Núcleo dos Jovens Empreendedores do CIESP, que eu voltei agora. E a gente fez várias palestras. Teve uma palestra que teve mais de 400 pessoas, que a renda foi toda convertida no projeto. Na época tinha 12, 15 crianças. Eu lembro. Hoje são mais de 200 Hoje são mais de 200 crianças. Então, assim, é um orgulho. E agora aí eu fui morar fora, tive que me ausentar, e agora eu voltei, finquei o pé lá. Que legal. Que é um projeto que eu amo também. Além de eu querer seguir o legado da minha mãe, é um projeto que eu amo e que eu ajudei a construir. Então, é maravilhoso. E é nesse contexto. Então, nós somos educação, saúde, aí tem esse centro de voluntariado, que são pessoas da sociedade, do bem, forças vivas, que se unem para cuidar dessas famílias, que muitas vezes, até o Dr. Francisco, que é esse médico que coordena, né, o Amor de Criança, que é o projeto, ele fala assim, ele um dia me chamou e falou, Fernanda, vem aqui. Essas mães, elas ficam felizes pelo simples fato dos seus filhos deglutirem. Aí eu disse, a gente não tem noção, né, disso. Ele falou, é isso. Então, é o deglutir, porque não é um sorriso, não é um caminhar, não é um... Porque essas crianças muitas vezes nunca vão, faz né? nada. Inclusive, o motivo, qual foi o motivo principal de iniciar esse projeto? Além do diagnóstico, que essas crianças, eles tinham... Todos moram na periferia, a grande maioria. Então, eles tinham que ligar na prefeitura, sei lá onde liga, para pedir uma ambulância para ir na fisioterapia. Aí fica 3 horas esperando, aí volta, aí no dia seguinte tem que ir no gastro. Aí vai, mas mesmo esquema, pega, liga para a ambulância, vai. No dia seguinte tem que ir na nutricionista. E isso passa a semana inteira. Como que a criança faz isso? A maioria, a grande maioria, não anda, não faz nada. Então, como que ia fazer isso? Então, o Dr. Francisco teve a ideia de criar um ambulatório. Então, às terças-feiras, aí a Unimar entrou dentro com maestria. das instalações da Unimar tem um ambulatório multidisciplinar. Exatamente, reúne os profissionais de todas as áreas e a criança passa por todas as áreas, é atendida com muito amor, completamente ali. E a base é o amor, que é a nossa inspiração, Mara. Então, ela escolheu o nome certinho. Exatamente. E nós, voluntários, a gente proporciona qualidade de vida aos pais. Para as famílias, para as famílias, que levam as crianças, que é com o café da manhã, para a hora que eles estão lá esperando ser atendido. A gente proporciona um café da manhã, a gente tem doação de fralda, e a gente faz eventos para arrecadar dinheiro, arrecadar muitas fundos. Muitas vezes, né, Ma? É só um canal de escuta também, né? É só um canal de escuta. As mães são muito... Porque a gente fica lá uma manhã, a gente sai de lá com os valores alterados. A gente muda os valores. E a gente fica imaginando a mãe que fica 24 horas por dia com aquelas crianças. E são mães apaixonadas pelos filhos, que dão amor o dia inteiro. Essa semana tinham... Que as crianças elas estão crescendo, porque antes elas iam a óbito muito novas, porque não tinha esse atendimento especial. Hoje as crianças estão crescendo. Eu vi crianças que hoje é adolescente, é pesado, tem Se não força. fosse o projeto, eles não estariam aqui, né, E tem crianças que eles se automutilam, que eles se batem, que eles não têm noção da força que eles têm. E eu fiquei imaginando aquela mãe o dia inteiro tendo que segurar a força daquele filho. Então, é um projeto sensacional. E o mais legal para mim, assim, eu acho que o mais importante, você vê que é essa conexão, né? A gente, através de uma universidade, que, para mim, conceito de universidade é isso. Se alguém tem outro conceito, eu desconheço, porque eu acredito nessa universidade, que é uma universidade que faz a diferença na sociedade, mas, principalmente,
humilde de dizer: precisamos de vocês, porque sozinhos nós não damos conta. Os doutores da universidade não dão conta. A gente precisa da sociedade, a gente precisa dos pacientes. Olha a importância dos pacientes para o ensino e aprendizagem também. E aí o Dr. Francisco fala tem uma frase dele, né, que é mais ou menos assim, que ele fala que os corredores da universidade, acostumados com a tecnologia, com a inovação, com o dia a dia de uma universidade, pensa, é muita pesquisa, é muita ciência, e aí elas são substituídas por cadeiras de rodas, por macas, né? E olha a energia disso, olha a vida que é isso, né? Então, é isso que é um pouco da Unimar, é um pouco da minha história, que eu vivo isso e eu tenho a felicidade de ter ao lado pessoas, né, que aqui está representada pela Mariane, que é a voluntária do projeto Amor de Criança, mas assim como esse projeto, tem muitos. A gente tem... As necessidades são imensas, né? A sociedade cada vez mais está... Nós estamos num mundo doente, né? Sim. Não sei, né, Fábio? Mas eu acho que cada vez mais o mundo está doente, né? Quando você vê... abre o celular e vê tanta notícia ruim invadindo as notícias positivas, então esse mundo está doente. Então a gente precisa talvez parar, ajustar essa rota e repensar, né, nossos valores. É o que a Mariane falou. A gente acha que a gente vai fazer um projeto desse, a gente vai se doar, vai melhorar a vida de alguém, a gente volta muito melhor do que a gente entrou. Então a gente muda. E é isso que eu acredito, nessas mudanças no dia a dia, nas pequenas ações. E fazer. Eu gosto da Mariane porque ela faz. Ela não tem tempo ruim, né? Faz. Depois a gente vê, mas vamos fazer. E aí é nessas ações mesmo que a gente vai construindo um mundo melhor. Eu acompanhei o Flávio no Ciesp muitos anos mesmo, porque ele é de Garça e ele levou Garça para Marília. Nossa! Arrasou! Achei... Fábio, achei que você ia falar. Ele levou Garça pros palcos internacionais. Não, levou... Foi muito bom essa. Acho que o pessoal de Marília vai ficar feliz com o Fábio. Não, ele fez. Ele foi referência em Marília. É brincadeira, viu, Fábio? Não me garanto. Porque imagina. Duas mulheres juntas, você tá perdido aqui, viu? A gente perde a amiga aqui, mas perde a piada. Eu também faço isso. Ainda bem que o nosso produtor vai cortar, né? Vai. Ele vai focar na cara vermelha do Fábio. Não, o Flávio foi diferenciado em Marília. O Ciesp cresceu muito em Marília com o Flávio, que era de Garça. Ah, sim, sem dúvida. E aí surgia a Mara com esse projeto, e eu sempre acompanhei, a gente sempre participou de eventos e Amor de Criança, mas, por exemplo, eu não sabia todos esses detalhes que está lá dentro da Unimar. O Dr. Francisco, a Mara sempre falou muito dele, que lindo. do Dr. Francisco. Mas eu não sabia que, por exemplo, vocês duas envolvidas tanto nesse projeto que a gente sempre participou, a gente sempre acompanhou, é um evento, a gente vai, participa para ajudar, tudo mais. Eu sei que as crianças são acamadas, mas ficou muito mais claro agora, vocês falando sobre esse projeto, e a importância dele é muito maior do que eu mesmo tinha conhecimento. Eu já fui em Marília, já conheci pessoas que falaram, já vi plaquinha, você faz parte do Amor de Criança? Eu falo eu sou de Garça, tal, Amara Pé. Não, a gente faz parte, é um grupo, mas eu não sabia tudo isso. Então, parabéns mesmo. E a Mari agora vai estar aí mais presente ainda nisso. Ela sempre participou, né, Mari? Na verdade, você já fazia parte do projeto. Mas aí eu fui morar fora, aí eu voltei, aí acho que eu fui uma vez ou duas no ambulatório, aí veio a pandemia. Aí não podia mais ter voluntariado, como foi difícil, porque né? todo mundo sabe o que aconteceu na pandemia. Como foi difícil a pandemia, aí depois né? que voltou, eu não tinha ido ainda no ambulatório, mas sempre que nos bastidores ali com a minha mãe, eu sempre ajudava, dava ideia, ela pedia fazer alguma coisa, eu fazia, mas não estava indo no ambulatório, que é o que agora eu estou voltando a fazer. Inclusive, você pode ir. Fábio, fica aí convidado. Faz questão. Quem quiser também ir no ambulatório, são as terças-feiras. Né, Fê? Começa às 7 horas da manhã, já começa... Das 7 a 1 hora da tarde, né? E aí o papel dos voluntários, primeiro que é um voluntário de
corpo aberto, né? Então sempre cabe mais um, Sim. né? Esse é um ponto. Então, o pessoal que está com vontade, né, de fazer um voluntariado, Projeto Amor de Criança, que está dentro da universidade, dentro do ambulatório médico de especialidades, atende essas crianças do SUS, né? Mas principalmente atende as suas famílias. Então, é dando realmente dignidade para essas famílias. E você aí que reclama que o filho é muito arteiro, o filho não para, que não come isso, ou senão que sabe que é fresco, meu filho não faz isso, não faz aquilo. Eu incentivo a ir ver esse projeto, porque a gente muda a nossa forma de ver, forma de pensar. Esses dias tinha uma criança que eu conhecia desde o começo, que teve pneumonia, e ele era um pouco ativo, assim, ele tem os problemas dele, mas ele abriu o olho, ele tinha um pouco de movimento. Ele estava com sonda, caído e sem reação ali. Aí a mãe falou, ele teve pneumonia, ficou internado um mês. Falei, olha, minha filha também teve pneumonia. Pensei comigo, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. É assim mesmo que a gente sabe. Então, você começa a valorizar as pequenas coisas. Você começa, nossa, graças a Deus que minha filha é arteira. Faz isso, faz birra. Porque essas crianças não fazem birra, o que você falou, que o Dr. Francisco fala. Que a mãe fica feliz com o simples fato deles deglutirem. Isso é bem impactante. Mas segue impactante, isso é forte. o Amor de Criança nas redes sociais, né? Amor de Criança, idealizado pela Mara. Olha só, esse nome incrível, com a logo mais linda do mundo. Então, passou... Nossa, eu aprendi uma coisa muito boa hoje, que eu vou levar para minha vida mesmo, que é... Eu sabia que sua mãe tinha sido uma das inspiradoras do Amor de Criança, mas não a ponto dela pensar na logo no nome, e ver o amor como o amor, né? Então, esse legado que ela deixa. Então, segue a Amor de Criança nas redes sociais e aí, quem sabe, terça-feira o Fábio vai lá, você já encontra o Fábio lá e vocês começam aí nesse projeto que é belíssimo. E aí, é o que a Mariane falou, na pandemia... Nós percebemos a diferença que a universidade faz na vida das pessoas, porque a gente teve muitos desafios, especialmente com esses atendimentos, né? Porque naquele momento foram restritos, não tinha jeito, né? Então, foram realmente desafiadores. Então, a gente percebeu e valorizou ainda mais o minuto, né? Acho que pós-pandemia, a gente tem valorizado os nossos minutos. Acho que ficou aí esse ponto aí de observação que veio na pandemia. Nossa, como foi difícil. Parece que a gente até esquece, né? Mas, nossa, Mariane... A gente sofreu. Todo mundo sofreu muito. Todo mundo sofreu. Cada um de uma forma. Tem gente que perdeu entes queridos. Nossa. E foi... a gente pensando hoje, parece que foi faz muito uma brincadeira, tempo, né? Parece que foi, mas não. Que foi... não faz... Pois é. Vamos falar de Fernanda? Vamos, Fábio. Fernanda é casada com o Dr. Jefferson, é isso? Isso. Onde a Fernanda conheceu o Jefferson? Como foi tudo isso? Ai, meu Deus, agora... Eu achei que nós ia pular essa parte. Achei que essa parte do pó de café ia pular. A gente ia falar... Você vê como é muito mais fácil a gente falar... pessoalmente falar de Unimar, falar do que eu faço do que eu sou, né? É muito interessante. A gente não para fazer esse exercício, né? Então, hoje, né? Eu sou casada, meu marido ele é muito especial. Eu falo que em casa ele faz um papel tão denso na minha casa, completo na minha casa, que eu falo que eu que ajudo ele, apesar de que eu odeio esse termo, né, de falar, deixa que eu te ajudo, né, porque eu acho que a gente compartilha afazeres domésticos. Sim. Mas no meu caso, eu preciso dizer que eu que ajudo mesmo ele, porque ele faz tudo. A gente tem gêmeos, né, então a gente se conheceu na universidade, ele é professor da universidade, e a gente se conheceu lá, a gente... Aí ele tem 2 filhos maravilhosos do primeiro casamento, aí a gente se conheceu e a gente pensou então ter a nossa família, foi daí que a gente começou a construir essa história, né? E hoje somos 4, porque sou então eu, Jefferson, meu marido, e o Márcio e o Arthur, que são os nossos filhos, são gêmeos, hoje eles têm 4 anos. É tudo que eu tenho na vida. Tudo, né? Minha vida hoje se resume a eles, sem dúvida nenhuma.
Nossa, é muito doido, né? A gente acorda, a gente toma café, a gente almoça, a gente trabalha, a gente dorme por causa deles, né? Então, assim, é isso. Para os meus filhos é assim. E, enfim, então, só contando essa história que o Jefferson me ajuda, que eu estou até emocionada aqui, porque gêmeos não tinha como ser diferente, porque eu dava mamar para eles, amamentava os bebês, então o Jefferson fazia tudo. Então, o banho, trocar, pôr para dormir, então, tudo. Ele tem muita habilidade, né? Organizava a casa, o que é almoçar, isso persistiu. Eu também não me mexi, né? Eu também não me mexi. Pode fazer, vai. E aí, tudo bem. E eu sempre trabalhei fora e sempre trabalhei muito. O Jefferson também trabalha muito, mas ele dá conta desse negócio da casa muito melhor que eu. Então, ele que administra a casa. Então, tudo bem, né? Eu aceito, né? Enfim, então ele toca e a gente vai assim. Algumas coisas que eu não abro mão é de levar os meninos na escola e buscar os meninos na escola. Então, isso a gente faz junto, eu e o Jefferson. Isso é o tempo que eu tenho de qualidade com as crianças. Então, é quando eu consigo falar para eles a importância de estar na escola, que a escola é um lugar seguro, que eles podem ficar tranquilos e, de fato, consumirem o máximo que a professora e os colegas e se compartilhar naquele ambiente. Então, é um momento que eu não abro mão. Nem eu, nem o Jefferson. A gente vai os dois. Porque eu não abro mão e ele também não abre mão, parece. Eu não brigar, vai os dois. Vai os dois. Ainda bem que tem gêmeos, porque senão ninguém ia entender. Então, a gente não abre mão, né, de acompanhar as crianças na escola. Acho que, do ponto de vista de família, né, como eu trabalho fora, e muitas vezes eu acabo trabalhando 3 períodos, né, porque a universidade, 70% dos alunos estão à noite. Então, às vezes, eu acabo ficando, né? Alguns compromissos noturnos, bem comum, né? Então, as crianças sentem um pouco, né? E aí, quando eu tô com eles, eu procuro realmente estar com eles, né? Então, me desligar um pouco das redes e ficar com eles, dar tempo de qualidade para eles, porque eles sentem também. Eles já sabem que eu trabalho, para eles já é rotina, eles já não choram mais quando eu vou trabalhar, e é isso. Mas quando eu estou com eles, eu procuro então sentar, brincar, e eles brincam muito, né? Eles são crianças ativas, eles gostam de sentar e brincar, então eu preciso fazer isso com eles. Eu faço isso com amor, com muito amor. Então, essa é a Fernanda Pessoa. E ao meu lado eu tenho a minha irmã, que tem, assim... A Márcia. Ela é maravilhosa. Hoje, o que eu sou, parte de mim, eu não tenho dúvida que é dela. Ela é minha metade, assim. É uma pessoa incrível. Ela tem 2 filhos, que são meus filhos também. Eu brinco que a gente é vizinha, né? Então, minha casa, eu brinco, os 4 são meus e os 4 são dela. Direto, você vai me ver na rua aí. No horário de lazer, eu vou estar com os 4, né? 2 meus, 2 dela. E ela também, você vai ver ela com os 4, 2 dela, 2 meus. Então, assim, é muito essa questão da ligação. Apesar de nós termos uma diferença de 5 anos de idade, né? Ela é mais velha que eu, 5 anos. Então, às vezes, as pessoas não imaginam, mas só para deixar registrado no Pode Café aqui que eu sou mais nova. Não vou falar quantos anos eu tenho, não, mas... E aí a gente se dá muito bem, realmente. E nós nunca brigamos. Minha mãe fala que eu e a minha irmã, a gente nunca brigou, que ela não lembra de uma briga nossa de infância, assim. Eu acho que nós nunca brigamos mesmo. Hoje, já a gente trabalha... juntas e separadas, né? Porque a gente segmentou educação e saúde, como o Fábio falou, e eu fiquei na educação e ela ficou na saúde. Então, a gente acabou realmente se dividindo no dia a dia de trabalho. A gente se encontra mais para essas reuniões. Para os projetos, né? Para os projetos. Que complementa que um complementa o outro. Mas a gestão, ela é diferente. Mas a minha mãe fala que a gente nunca brigou. E realmente a gente acho que nunca brigou mesmo. Mas, sem dúvida nenhuma, o pilar da minha casa é meu marido. As pessoas falam, o pilar da casa é a mulher. Eu acho que, no meu caso, o pilar da minha casa, eu não tenho vergonha de dizer. E quem conhece a nossa relação familiar dos 4 vai saber que isso é verdade. Porque ele realmente consegue administrar, porque assim, é bastante coisa, né? E para mim tá ótimo, não tô reclamando, tá ótimo.
E eu tenho orgulho de dizer que para mim é ok mesmo. Meu marido... Eu acho que isso que é importante, né? Cada um aceitar, gostar e fazer com amor. Então... isso, entendeu? E a gente vai se adaptando, né? Realmente não tenho essa coisa, não saio muito. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar em casa, fico muito em casa. Quando eu posso, ou eu tô trabalhando ou eu tô em casa. Mas... ou na casa dos meus pais. Eu almoço todo dia nas casas dos meus pais. Também é vizinho, né? Meu vizinho. Tudo vizinho. E aí meu pai, eu almoço todo dia lá, porque é um jeito da gente reunir a família. Então almoça eu, minha irmã e meu marido e as crianças. A gente almoça lá. Então é um jeito da gente fazer também uma reunião, que é para encontrar também. Então, assim, é tudo junto e misturado o tempo inteiro, viu? Eu tive a informação que você... O Fábio, você sabe muito de bastidores, hein, Fábio? Meu Deus do céu! Eu tô curiosa com o que o Fábio conversou, viu? Eu também tô agora. Não. Os referenciais do Fábio. Não, disse que você... que tinham certeza que você seria uma excelente mãe, porque você adora seus sobrinhos e que você seria essa mãezona. E ainda que você cuida muito bem de seus pais. Bonitinhos. São tudo pra mim, realmente, assim, né? Acho que é verdade. É verdade, né? Eu fico... pra mim, realmente, meus pais... Nossa Senhora, não gosto... são tudo mesmo pra mim. O dia inteiro, conecto, a gente se fala. Eu passo na casa dos meus pais todo dia. A gente trabalha, né? Ao lado um do outro. Então, eu acho que essa pessoa que te passou essa informação, ela é verdadeira. Né? Porque, realmente, para mim, é claro, né? Talvez se eu tivesse que colocar aqui, né, numa mesa, com poucas palavras, mas minha vida, eu acho que a questão da saúde é o primeiro lugar, porque também sem saúde, né? Então, a questão de buscar uma saúde, especialmente uma saúde mental, cada vez mais, né? Mas depois família, que eu acho que são, nossa, tudo para mim, e depois o trabalho, porque eu acho que se a gente começar a inverter essa ordem, não dá certo, né? Então, eu procuro, à medida do possível, é claro que dia ou outro você fala, nossa, trabalhei demais hoje, tá errado. Sim. Tem hora que dá uma coisa, culpa, né? Fala, nossa, é uma culpa. E mulher, né? A gente tem essa tendência. Tem essa culpa, né? Isso, viu, Fábio? Mulher tem muito isso também, que a gente tem que o tempo inteiro se policiar. Não podemos tomar esse negócio da culpa, porque eu trabalhei muito. Se alguma coisa deu errado com as crianças, a gente acaba olhando e falando, nossa, a culpa foi minha, né? Mulher é isso, mas mulher é isso. Tem que o tempo inteiro se policiar para não acontecer isso mesmo. Fábio. Deixa eu ver mais o que vai aí no seu acervo. Você vai abrir a sua caixa aí. Quero ver o que tem nessa caixa do Fábio. Melhor acabar esse podcast, porque se o Fábio começar a abrir essa caixa dele. Tô brincando. Mas, Fer, eu queria ver, voltando um pouco para a universidade, a gente teve muitas mudanças na forma de enxergar o ensino, principalmente nas universidades, né? A graduação. Como você falou, que antes, lá atrás, no começo, todo mundo só queria faculdade pública. Hoje ainda tem isso, né? Mas as fases foram mudando. Conta pra gente como foram essas fases e também, principalmente agora, depois do pós-pandemia, que teve outra alteração que muita gente não está acompanhando, né? Então, como que foi essa história? Lá na pandemia, deu aquele medo assim, o que vai ser da universidade? Nossa, eu vou seguir com a Mari, depois eu vou na do Fábio. Então, quando a Mari fala da questão da evolução do ensino superior, né, especialmente na educação privada, eu concordo muito que assim, a gente passou por momentos, são ciclos mesmo, né? A sensação que eu tenho é que são ciclos que a universidade passa. Alguns mais desafiadores, outros menos desafiadores. Quando você tem uma instituição com acesso, e aí, quando você vê a instituição pública, né, as universidades públicas, sem muito acesso do ponto de vista... que não é fácil, né? Você
ter esse acesso da universidade pública. Sim. Algumas políticas de incentivo têm melhorado isso, mas ainda é bastante desafiador. Aí vem a universidade privada e dá acesso à educação superior e um acesso de qualidade. Eu acho que quando você junta essas duas ferramentas, é aí que você realmente constrói algo diferente, algo novo. Na década de 90, que foram quando as instituições privadas realmente foi aquele aumento, né, significativo de instituições privadas. Aí que realmente vem essa força da universidade, esses alunos. Na época a gente tinha alunos do Brasil inteiro, hoje a gente ainda tem, mas na época eram muitos alunos do Brasil todo. Então aí veio a questão do FIES, que foi bem fortalecido. E isso ajudou, alavancou, né, algumas instituições de ensino, porque tinha acesso a financiamento do governo. Outro programa muito bom que ainda continua, que é o programa do ProUni, que é o programa Universidade para Todos, que você coloca para dentro da instituição privada o aluno que estudou 100% em escola pública, no ensino médio, ou aquele que estudou na instituição privada com bolsa de 100%. Então, esse é um programa belíssimo. E aí você chega na universidade atual, que é uma universidade que ela precisa cada vez mais se reinventar. Por que eu falo isso? Tanto a pública quanto a privada. Só que a privada ela tem uma vantagem em relação a essa questão da celeridade, dos movimentos, o que é bem comum, mas que a gente já enxerga isso também na pública, tá? Mas é que eu aqui acabo falando em nome da privada, porque é onde eu estou e atuo no meu dia a dia. O que eu vejo hoje? Essa universidade ensimesmada, que é aquela universidade que só olha para si mesma, que entende que aquelas pesquisas que elas são desenvolvidas dentro dos bancos escolares, dentro dos laboratórios de pesquisa da universidade, não conectada com a sociedade, mas que ela é de excelência porque ela faz pesquisa ou porque ela faz aquele ensino teórico denso. Essa universidade em si mesmada, ela cada vez mais está perdendo espaço. A verdade é que hoje as universidades precisam se abrir, as universidades precisam se conectar. Então, conectar com as empresas, conectar com as indústrias, conectar, mas principalmente com a sociedade, fazer um olhar. Então, sair desse muro, e aí a gente tem que idealizar na mente o que seria um muro de uma universidade e ir lá para a sociedade. O que a sociedade está precisando? Até mesmo o corpo docente, né, Fê? Claro. Eu vejo que aqueles professores que são muito competentes no que fazem, mas não têm experiência no mercado, ao ensinar, eles não têm a visão do que realmente acontece Sem no mercado de trabalho. Sem dúvida. E aí, quando você pensa, e aí aqui o podcast vai falar nesse papo do empreendedor mesmo, né? Quando você pensa que uma universidade ela não está conseguindo atender às necessidades dessa sociedade, aí tem alguma coisa errada, precisa ajustar essa rota. Essa necessidade está para servir a sociedade e servir em todos os sentidos. Você pode ter ali o aluno empreendedor, você pode ter ali o aluno pesquisador, o aluno que vai trabalhar numa empresa, que vai trabalhar numa indústria. E aí você precisa dar competências e habilidades para isso. E aí, quando você entra nessa seara de competências e habilidades dessa universidade, nova universidade desse século, e aí você fala, não, eu tenho que trabalhar realmente para além das competências técnicas, então eu preciso fazer aquele cara e saber entrar numa linha de produção, aquele cara saber ligar uma máquina, pôr para operar uma máquina, saber fazer uma boa cirurgia, ser um bom clínico ou ser um bom farmacêutico, enfim, todas as habilidades técnicas que os mais diversos cursos proporcionam, mas também as habilidades emocionais, porque isso faz muita diferença, muita, muita, muita diferença. Uma universidade de hoje que tem uma trilha de aprendizagem para habilidades emocionais, sabe se relacionar em público, sabe apresentar um trabalho, sabe expor uma ideia, é uma pessoa que resolve conflitos
Nossa, faz muita diferença. Existe isso hoje? Muita. Hoje a Não, universidade... existe jovens assim hoje? Hoje, e na Unimar, a gente tem trabalhado isso o tempo todo, Mariane, porque a gente percebeu que isso é uma tendência, e pelo menos eu enxergo isso como uma tendência, porque quando você vai fazer a pesquisa com os empregadores, a pesquisa com o mercado, quais são as principais causas de desligamento ou desconexão? Emocional. É emocional. Eu pergunto isso, brincando, de se existe isso hoje, porque a experiência que todos temos hoje, a maioria, né, é que os jovens de hoje que estão aí entrando no mercado de trabalho não sabem trabalhar em equipe. Tudo por causa da tecnologia, toda essa evolução que aconteceu, mas os jovens são muito diferentes de antes. Exato. Então não consegue trabalhar em equipe, não tem emocional, não sabe, né, não consegue receber um não como resposta. Então por isso que eu te perguntei brincando, nossa, existe esse jovem hoje? A gente vai precisar cuidar dessa sociedade, Sim. a gente vai precisar fazer nosso papel. Então, que eu enxergo? Primeiro que eu enxergo que quando a gente vê um problema e a gente não faz nada para solucionar, a gente é parte desse problema. Bom, isso é fato. Certeza. Então, se a gente tem uma sociedade, que eu acho que isso aqui, a não ser que até algum telespectador aí ou ouvinte do nosso podcast que vai falar que não, mas se a gente vê uma sociedade que está cada vez mais desafiadora, especialmente nesses aspectos socioemocionais das pessoas, e aí isso é fato, e aí a universidade não vai fazer nada, não, a universidade tem que fazer seu papel. Assim como eu acho que todos nós temos que fazer esse papel dentro dos nossos mundos. Eu sou mãe, eu preciso fazer esse papel na minha casa, porque as nossas crianças também precisam, o pai também precisa, a empresa também precisa. E é assim, o Pó de Café também tem o seu papel nessa sociedade. Então, é nesse contexto, quando cada um conseguir, de fato, fazer a diferença no seu espaço, é aí que a gente vai modificar a geração. Aí o Fábio trouxe a pandemia. O que a Mariane falou, a pandemia, e aí a Universidade de Marília, tenho muito orgulho de dizer que a gente fez um giro de chave. Assim, de um dia para outro, a sensação que eu tinha era que a gente ia morrer no dia seguinte, falecer todos assim, do dia seguinte. A gente pegou aquelas caixas, parece aqueles filmes norte-americanos, que a gente enfiava tudo que a gente tinha, os computadores, e saía correndo. Você fala assim, hoje a gente fala, gente, como a gente saiu? Pra que a gente saiu correndo? O vírus não ia consumir a gente, né? Era zumbi, né? Mas eu lembro, nossa, eu acho que aquela minha cena, eu nunca vou esquecer daquela minha cena na minha sala de trabalho, uma mesa menor que essa, mas eu peguei uma caixa enorme, fui colocando meus papéis, meu computador numa celeridade que eu achava, eu não sei o que eu achei, que o vírus foi o dia que o prefeito fez o decreto, eu li no computador o decreto, mas eu ler o decreto, eu já desliguei o computador e falei, não, gente, que doido. Nossa, tem umas coisas que é muito doido. Bom, diante da pandemia, então a pandemia estava ali naquele momento, nós, enquanto universidade, a gente tinha duas certezas. Uma certeza era que a gente não ia deixar de cumprir a nossa missão educacional de formar aquelas pessoas do ponto de vista de ensino e aprendizagem. Então, o que a gente ia fazer para isso? A gente tinha um desafio um pouco menor que a educação básica, porque a educação básica, quando você vai para a virtualização da aprendizagem, você depende de um mediador, né? E no nosso do ensino superior, isso já não é tão necessário, porque você pode fazer uma transmissão professor direto para aluno sem ter um mediador. Então, isso ajuda. Beleza, então tinha isso. Então, a gente precisava encontrar a melhor plataforma de transmissão desse conhecimento, porque aqueles professores, a gente precisava formar esses professores, que muitas vezes eram os professores que não estavam tão adaptados à tecnologia, e a gente também precisava formar os alunos, porque estavam acostumados com o tablet, com o celular, com o computador, mas na transmissão também não eram acostumados. Bom, então, essa é uma coisa imediatamente formando, capacitando, E outra certeza que a gente tinha na pandemia era que a gente queria cuidar de pessoas. A gente queria ter um papel para além de qualquer coisa. Então, aí a gente tinha dois papéis. Quando a gente pega esse papel de cuidar de pessoas na pandemia, exercendo a nossa missão vocacional, que também é empreender, fazer a diferença na sociedade, não só local, mas regional, enfim, todo o Brasil, ali a gente vai. Então, a gente participa de comissões, conecta com o poder público. O que o poder público está precisando? Nós estamos precisando de, na época, barreira sanitária, a gente precisa fazer orientação, a gente precisa que alguns alunos não parem, então a gente vai e faz programa mais médico. Beleza. A gente conecta com a indústria. Foi daí que a gente nasceu uma parceria, inclusive, com a PPA. Sim. PPA, surgiu o PPA Care, né? Pois é. E aí veio a parceria com a PPA,
E aí falou, e a Mariane, especialmente o Flávio, queria deixar um legado da pandemia, que era um legado que naquele momento era muito importante. E aí falou, então a gente se juntou com empresas e pessoas do bem, indústrias do bem, para fazer a diferença naquele momento. A gente se posicionou. Nós queremos fazer parceria. Quem quer fazer parceria? PPA, nós também queremos fazer parceria, assim como nós, muitas outras empresas naquele momento que hoje, depois agora, quando a Mariane fala, e o que ficou, né? E aí eu fiz de propósito, falei um pouco da pergunta da Mariana, voltei para a do Fábio, e aí eu termino aqui 2023 de uma universidade que da pandemia teve muita experiência, teve um legado mesmo, sabe? A gente não fechou os olhos, a gente não falou nós somos parte do problema. Não, nós não somos parte do problema, nós somos parte da solução. E era isso que eu ouvia da Mariane, do Flávio, do Samuel, da Mara. Nós queremos ser solução, porque problema todo mundo tá. Todo mundo tá. Ninguém quer sair de casa. Por nós, a gente queria ficar nas nossas casas, mas a gente colocava uma máscara no rosto e a gente falou, a gente precisa fazer a diferença nessa sociedade, porque isso vai passar. E o que vai acontecer com todos nós? Então, vai acontecer que hoje, na Unimar, eu tenho professores experientes, eu tenho alunos que superaram essa pandemia junto, porque viram. Porque o exemplo é tudo, né? Quando você não dá exemplo, eu falo assim, hoje na gestão universitária, o tempo inteiro eu acho que a gente é movido por exemplos. Então, as pessoas falam, você fica trabalhando até essa hora? Eu fico trabalhando até essa hora, sabe? Porque eu acho que eu também, de alguma forma, eu vou inspirar as pessoas que têm que trabalhar o período noturno a ficarem também, sabe? Você atende o aluno? Eu atendo o aluno. Eu olho no olho do aluno? Eu olho no olho do aluno. Você atende o professor? Claro que sim, claro que eu atendo o aluno. Porque eu acho que a gente vai movido a exemplos, né? Então, é isso. E nesse sentido que eu acho que a universidade evoluiu, cresceu. E hoje a gente é convidado para falar da nossa história nos principais palcos de universidade. A gente tem orgulho, o projeto Amor de Criança reconhecido, a gente tem prêmios. Então, os nossos projetos, nós falamos do Amor de Criança nesse episódio, mas tem outros projetos, mas eu falo assim, trabalhar é muito bom, mas ganhar prêmio, reconhecimento é gratificante também, né? E aí a gente tem orgulho de dizer dessa premiação da nossa história. Então, hoje, a universidade ela tem bons indicadores no Ministério da Educação, mas também muito reconhecimento. Recentemente, nosso reitor recebeu a comenda lá na cidade de Campinas, foi uma comenda bonita, um mérito bonito, e esse reconhecimento é o que vai nos oxigenando aí a seguir e cada vez mais pensar nesse momento. A universidade está com várias redes, né? Eu faço muitas redes de contato, não só eu, mas a equipe da universidade, porque esse novo momento de universidade, eu acho que é um novo momento de uma universidade compartilhada, conectada, através das redes, através de outras instituições, de outras empresas, indústrias, empreendendo. Dentro da Unimar, a gente tem o Sebrae, que eu até te contei, né, Mari? Sim, é verdade. A gente está com o Sebrae aqui, lá dentro da universidade, um lab, porque a gente quer que o aluno seja o que ele quiser ser. Se ele quer que ele tenha, dentro da universidade, as condições de crescer. Se ele quiser ser um empreendedor, se ele quiser ser um colaborador, se ele quiser ser um funcionário público, ele tem esse direito de poder escolher e a universidade de apoiá-lo no que for necessário. Então, é para isso que a gente vai buscando essas parcerias e vai buscando essa sinergia do bem. Muito legal. Inclusive, eu acho que, para complementar, eu aqui de fora falando, mas eu acho que a pandemia, essa expertise que vocês criaram na pandemia, facilitou esse crescimento das unidades fora de Marília da universidade. Sem dúvida. Que a plataforma digital acelerou o processo na pandemia. Sem dúvida. E acelerou esse processo e agora a gente passa por um refinamento, né, Mariana? Igual você falou, agora a gente precisa fazer um cuidado porque as pessoas estão sem profundidade. Então, a gente precisa vir e falar, olha, tem a tecnologia, mas eu falo que a tecnologia tem que nos servir para diminuir as barreiras sociais, diminuir as barreiras de relacionamento e não aumentar. Sim. Não dá mais para você exatamente. ficar conversando com os outros só por WhatsApp. Hoje, você receber um telefonema no dia do seu aniversário é quase impossível. Eu não sei, eu não recebi nenhum. Você não recebe mais. As pessoas estão com... Toca o telefone e você fala, ai, meu Deus, manda o WhatsApp. É verdade. Olha, as pessoas estão com trauma, estão com medo de ter celular. Pois olha o que nós estamos vivendo hoje.
né? Então a gente tem que tomar cuidado e voltar, olhar olho no olho, conversar, porque as famílias hoje estão se conversando por WhatsApp. É verdade. É desafiador. Sim. E essa é a nossa universidade. Tem que o tempo inteiro estar olhando para isso, cuidando desses temas que são temas intrigantes, né? Mas que é necessário muitas vezes colocar assim, Com certeza. o dedo na ferida. Esse desafio fica maior e a universidade busca, vamos dizer, humanizar o estudante, porque é isso que você falou. As pessoas hoje vivem ou em jogos ou no WhatsApp, e essa humanização de poder depois sair, chegar no emprego, poder conversar, porque ele chega na empresa, às vezes a pessoa não consegue conversar, não consegue falar, não está acostumado com isso. Ele só escreve, ele digita, né? Ele não está acostumado com esse bate-papo. Você acha que a Unimar faz esse trabalho de uma forma eficiente hoje? Porque eu não sei quando isso vai parar, não sei se isso vai aumentar ou se cada vez as pessoas vão ficar mais distantes. E aí entra um trabalho da universidade. A gente faz, e a gente faz muito bem feito. Aqui eu quero aproveitar, né, a oportunidade do Pod de Café, mas agradecer aos nossos professores que não têm medido esforços para, de fato, fazer essa diferença, porque o professor é quem faz essa grande diferença, né, na vida desse estudante, como inspiração, como apresentar novos modelos de ensino e aprendizagem. E aí, Fábio, eu acho assim, cada vez mais vai ser esse nosso papel, esse exercício, porque quando você fala humanizar pessoas, humanizar alunos. Olha, assim, eu fiquei aqui ouvindo o Fábio falar numa reflexão e eu fico o tempo inteiro pensando nisso, né? Fala, a gente chegou num momento que a gente está coisificando pessoas e humanizando objetos. Ô, Fer, já que você falou, vocês tocaram nesse assunto, eu não ia falar porque é uma polêmica, a gente vai ter que vir um outro dia aqui para a gente falar só disso. Vai, muitos episódios. Mas o metaverso, você acha que a universidade vai entrar para esse mundo? Você acha que isso... resumidamente, não precisa entrar no detalhe não, mas o que você acha? Eu vejo o metaverso como uma opção de relacionamento social, de mídia social. Eu não acho que tudo vai se resumir ao metaverso. Em algum momento aí falava-se muito que a vida toda da gente já está no metaverso. Eu não acredito avatar, nisso, né? Eu não acredito em soluções simplistas. A partir de hoje vira a chave, todo mundo vai para o metaverso. Não acho. Eu acho que o metaverso pode ser uma opção de interação social, das empresas estarem lá, ou dos estudantes, dos professores, uma ou outra atividade dentro do metaverso, como uma aproximação de tecnologia. Mas que toda a nossa vida vai virar metaverso? Claro que não. Mesma coisa do ChatGPT. Quando ele o ChatGPT, né? Cada um fala de um jeito, mas assim, quando ele veio, nossa, o mundo vai acabar, todo mundo só vai fazer isso. Não acho. Acho que você tem que usar essas ferramentas tecnológicas a nosso favor. Então, olha o metaverso está aí. Traz ele para você, absorve ele, traz o chat para você, absorve ele. Simplesmente negar, eu acho que não é uma opção. Eu nunca nego. Sim. Porque eu acho que não é uma opção. A gente precisa estudar ele, precisa ver o que de bom ele pode fazer. Tudo tem um lado bom e um lado não tão bom. E aí a gente tem que olhar isso lá. Então, respondendo bem objetivamente em relação ao metaverso na educação, eu acho que ele pode até ser uma ferramenta de apoio e está sendo. A gente já fez audiências simuladas no metaverso, a gente já deu aulas no metaverso, a gente tem o metaverso na universidade. Mas vocês estão prontos. A gente já está fazendo algumas coisas. Mas, por exemplo, numa sala de 50 alunos, 20 querem, 30 não querem. E ok. O que eu acho que as pessoas podem ter o direito de dizer não quero. Eu conheço, eu sei que existe, mas eu não quero. Eu não vou trabalhar com isso. E não é minha praia. Eu acho que a gente precisa... Muitas vezes eles querem nos enjaular, né? Enfiar... Então eu acho que a gente pode ter o direito de dizer não quer. Não negar, eu não acho uma opção, né? Perfeito. Não, eu concordo. Fábio, daria... Eu e a Mariane aqui, se deixar, a gente vai ficar até amanhã, viu, Fábio? Você tem que cortar essa mulherada aqui, porque não, a gente... eu achei interessante, eu concordo com isso aí. A gente tem que aproveitar aquilo que é bom. Claro. Em tudo. Né? E isso é inteligência emocional. Né? O que eu faço com aquilo que está à minha frente, o que está acontecendo.
E é isso aí, tem que aproveitar o que é bom, o que não é, descarta. E não vai dar para mudar de uma hora para outra para tudo isso, porque nós somos um país continental e as coisas não acontecem dessa maneira. Gente, agora cá para nós, tá? Nós estamos no interior do estado de São Paulo, numa região riquíssima. Você vê Garça, é uma região riquíssima, com indústrias renomadas no mundo todo, vocês exportando aí, enfim, tem o pó de café, imagina, nós estamos numa grande famoso, região, né? aqui. Agora, não podemos nos esquecer que a gente vive os Brasis. E aí, quando a Marina fala que se fala de metaverso, nós estamos falando do metaverso numa região aqui, ó, que tem internet. Exatamente. Minimamente você precisa ter internet, mas você tem região que nem internet nós temos, entendeu? Então, e quando você chega, e assim, sempre ainda tem as soluções simplistas, né? Eu nunca acho que uma solução é simples. Tudo tem que ser discutido, conversado, porque assim, nós temos uma diversidade, assim. E aí eu volto a dizer, a tecnologia, para mim, ela serve para diminuir as desigualdades sociais, diminuir as barreiras, porque fora isso, ela aumenta, né? Verdade. Quando veio a pandemia, ficou escancarado, né? Quem tinha tecnologia em casa, computador, pôde estudar. E quem não tinha? Tinha famílias que dividiam um único celular dentro de casa para assistir às aulas. Então, olha, e não estamos falando de coisa muito longe, não, né? Não, nós estamos falando da região mesmo. Você fica puxando a minha língua, porque eu evitei dizer que quando o 5G prometido chegar ao país inteiro, já deve estar no 8G. Por isso que a coisa não vai acontecer dessa maneira. Somos muito grandes e o estado de São Paulo é um estado rico, mas o Brasil aí todo, para chegar lá em cima, eu vou falar uma coisa. Nossa, vai muito tempo. Por isso que eu falo, né, Fábio? Todo mundo tem que fazer a sua parte nessa sociedade. Não acredito em super-heróis. Você acredita em alguém que vai mudar. Não acredito em nada disso. Eu acredito em cada um fazendo a sua parte no seu dia a dia, construindo lá teu tijolinho dia a dia, fazendo um mundo melhor. Se você acordar e fazer a diferença na sociedade que você está lá, na sua família, no seu mundo ali, na empresa que você trabalha, na empresa que você... assim, na igreja que você frequenta, fazer a diferença na tua comunidade, né? Isso já é... Porque não adianta a gente achar que as coisas vão de um dia para o outro, nossa, eu não acredito nisso. Né? Se cada um fazer a diferença, tem uma grande chance de alguma coisa acontecer. A gente alcançar outros patamares, né? Mas é difícil achar essas pessoas que fazem as diferenças. Não são todos que pensam que tem o próximo, né? As pessoas é mais fácil cuidar de si e da família ali. O exercício da empatia, né? Que a gente fala. Como é desafiadora a empatia, né? O espelho, né? Quando você fala, alguém sente dor, você fala, nossa, eu senti aquela dor daquela pessoa. Sim. E cada dia está mais distante, mas a gente vai precisar trabalhar essas habilidades. Mas eu não desanimo, eu sou uma entusiasta do ser humano, eu acredito no ser humano, eu acho que as mudanças partem do ser humano. Não acho que a tecnologia vai substituir o ser humano nunca, tá? Não acho. As pessoas falam, vai acabar... Não acho, eu não acho. Eu acho que a gente é criativo, a gente é diferente, a gente pode cada vez mais... a potência do ser humano, né? A resiliência do ser humano, esse ser humano que é capaz da gente mudar, se adaptar. A gente viveu isso, né? Essas adaptações, sim, isso é inerente a esse ser humano. Então, cada vez mais, minha proposta e meu convite é para que as pessoas humanizem as pessoas, né? Então, assim, vamos cada vez mais humanizar os humaninhos, né? Eu falo, né? É verdade. E coisificar as coisinhas, né? Porque a gente abre o olho, a primeira coisa a gente pega o celular. Se a gente abrisse o olho e olhasse para nós mesmos, de repente, olhasse para o nosso filho ou para o nosso marido, um bom dia para nós mesmos, né? Então, assim, essas coisas a gente faz, são exercícios. Eu fiz um teste comigo mesmo. Cheguei em casa, esqueci o celular dentro do carro. Falei, eu não vou pegar o celular. E deixei ele lá à noite. Acabou a bateria. Aí no dia seguinte você perdeu hora. Mas eu acordei, gente já tinha me ligado. Na hora que eu coloquei ele para carregar, já tinha ligação, tinha mensagem, tudo isso. Falei, mas olha, é possível ficar sem o celular. É possível ficar sem o celular. A gente fica com ele na mão, fica
preso com ele o tempo inteiro. E por isso que a gente acha que o tempo passa muito rápido também, né? Verdade. Porque você faz muitas coisas ao mesmo tempo. Então, você tá aqui, mas você tá com o celular, você tá olhando mensagem. Então, se você colocasse isso num tempo, seu dia não teria 24 Verdade, horas. Seu dia teria 48. E aí você fala, nossa, passou rápido. Mas não é, é que você fez tanta coisa ao mesmo tempo agora, olhou o celular, respondeu o e-mail, conversou com um, conversou com o outro, dirigiu, nananã. E aí você montou tanta coisa, comeu, tá comendo, mexendo no celular, comendo, assistindo televisão. Então você fez tanta coisa, se você colocasse isso num tempo, daria 48 horas. Então passou rápido. Não que eu não acho que tá passando rápido, porque eu acho que tá voando. Sim, você sabe que em janeiro, quando eu fui viajar de férias com a minha filha, ela não é muito de celular, não fica ela brinca bastante, mas às vezes você tava, sei lá, no trânsito ou algum lugar que você não tinha mais o que ela fazer, o celular, vai, Então eu fiquei muito pouco com o meu celular. E quando eu voltei de viagem, voltei para o mundo real, eu tive dificuldade, porque eu não queria mais ficar vendo mensagem de celular. E aí eu comecei a atrasar para responder as coisas que eu tinha que responder. Falei, não, preciso voltar, porque voltar para a ficando realidade. esquisito o negócio aqui. Então eu voltei para a realidade, mas foi gostoso. Foi bom. Às vezes, e acho que tá tendo um movimento assim também, viu, Mário? Eu tô vendo lá na universidade o movimento das pessoas se desconectarem, sabia? Engraçado. Sério? É pendular. Eu tô achando que, assim, claro, né? Não proporcionais, né? Não estamos falando de... Mas não tem um movimento aí, eu tenho lido algumas coisas sobre isso, das pessoas estarem, assim, no seu limite também, da conectividade, desse negócio do... Porque é muita informação, muita né? Informação. E aí tem um movimento aí que está querendo se afastar. Às vezes no final de semana eu penso, eu quero ler, eu quero assistir o filme X, o seriado Y, e eu quero também sair com a família. Aí eu falo, não, eu tenho que escolher o que eu vou querer fazer esse final de semana, porque tudo não dá. Porque muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo, e a gente quer fazer tudo, mas não consegue. E às vezes a gente acaba fazendo 2 ou 3 coisas, você fala, acaba o final do dia que nós estamos mortos. Você fala, nossa, não. É isso mesmo. Bom. Mais alguma coisa? Porque se deixar, a gente fica aqui até amanhã. Com nossa intimidade, que já temos o Fer. Que legal. É isso mesmo. Deixamos de perguntar alguma coisa que você queria falar? Acho que não, Fábio. Acho que assim, realmente eu só queria agradecer. Agradecer você, agradecer a Mariane, dizer da minha alegria de estar aqui. Eu já assisti a vocês, eu sempre curto, né? A Mariana é minha amiga das redes sociais, e aí a gente já tem uma ligação, a gente já se conecta. Mas, independente disso, eu quero, assim, agradecer realmente de coração. Conheci pessoas hoje, vi um lado da Mariane que eu não conhecia, que era um lado, né, do podcast mesmo, né, do lado do outro lado da mesa. O Fábio também, que ele abriu as caixinhas aí da minha vida, foi levantando coisas que eu já nem me lembrava mais. Isso realmente é muito especial, então quero agradecer. Agradecer também as pessoas que nos assistiram, o carinho, convidar, né, vocês a conhecerem a universidade, conhecer um pouco do que eu falei aqui. Quando a gente vive na prática é muito diferente falar, né? De falar mas na prática é muito melhor, viver é muito melhor. Então fazer esse convite aí para o pessoal de casa também poder ir lá na universidade conhecer e agradecer a Deus, agradecer a vocês. Quero aqui fazer um agradecimento especial à Mariane, que é difícil para nós, Mari, nesse momento, né? Nós estamos todos enlutados ainda pela perda da nossa mulher inspiração. Da minha rainha, né? A nossa, me permita dizer, né? Porque a Mara era a nossa rainha. Então, eu queria que, nessa ocasião, você levasse meu abraço, né? E sincero abraço mesmo a todos da sua família, a você, as crianças. Conte com a universidade. Estamos felizes que agora em maio a gente vai fazer uma homenagem à sua mãe nas instalações da universidade. Ela vai receber o nome do ambulatório que ela criou, então, né, vai passar a chamar o nome dela. E muito obrigada por tempo de convivência com ela, por compartilhar a sua mãe com todos nós, porque a gente descobriu o tanto que a Mara fez pela cidade, não só de Gárcia, de Marília, da região, pelo Brasil, muito mais agora, porque ela fazia tudo sem olhar a quem, né? Olha, ela fazia sem contar para ninguém. No dia do funeral dela, a gente ficou impressionado, com o número de pessoas que tinha, mas não só com isso, mas
cada um que vinha conversar com a gente fez questão, nós três, eu, meu pai e meu irmão, nós fizemos questão de cumprimentar cada um que estava ali, porque nós pensamos, cada um que está aqui era especial para ela. E todos tinham um agradecimento específico. Não é que ela mandava uma mensagem e todo mundo lia e aquilo mudou a vida daquela pessoa. Não. Aquela pessoa mandava uma mensagem para ela, ela respondia e ajudava aquela pessoa. É uma coisa então, foi maravilhoso saber ali, não saber, que eu já sabia a mãe que eu tinha, mas constatar a mãe que eu tenho. A mãe que eu tenho e ter a certeza de que esse legado, não só eu, mas a minha família, nós temos que seguir, levar adiante. Muito reconhecimento mesmo pelo trabalho dela, pelo trabalho da sua família. Vocês são a nossa inspiração diária, especialmente sua mãe. E eu que agradeço por toda essa homenagem lá no ambulatório do Amor de Criança. Eu fiquei emocionada no dia. Eu não me emocionei tanto aqui, porque o Dr. Francisco, ele me contou. Então, eu já estava sabendo, por isso que eu consegui levar aqui tranquilo, mas é de uma emoção assim tão grande, de um reconhecimento. Sabe, ver que nossos filhos, a minha filha, a Sophie, o Flavinho, a Flora, lá na frente tem esse legado deixado pela avó, sabe? E de ações tão grandiosas que ela fez. Não é simplesmente lá colocar o nome lá. Ela tem muito amigos. Eu falando com o Daniel, que é outro voluntário, Fábio, a gente falava desses... A gente não conseguia falar, a gente não conseguia. Ele falou, olha, eu não consigo, porque é muita emoção. Muita emoção mesmo. Muito grande. Mas é bom que a gente olha e fala sorrindo dela, né? Isso é maravilhoso mesmo. É isso que eu decidi, falar sorrindo dela. Isso mesmo. Porque ela tem que ver a gente bem aqui, né? Para ela conseguir seguir. Ai, Fer, pelo amor de Deus. Obrigada. Mais uma vez. Foi muito bom estar com vocês, gente. Eu que agradeço. Eu queria agradecer de coração. Que você deixasse aí como chegar até o Neymar, não um endereço físico, mas rede social, telefone, alguma coisa que dê para... Telefone, nem sei se você sabe, eu de cabeça, mas as redes sociais aí para o pessoal que tem interesse aí. Então, agradecer a oportunidade de fazer então um merchan também, né? Claro. Então, convidar todos aí para visitarem a Universidade de Marília. A gente contou um pouco dessa trajetória, mas lá realmente tem pessoas que fazem muita diferença na sociedade. Então, convido você para visitar as redes sociais da Unimar. Unimar Oficial, está no Facebook, está no Instagram, está no TikTok, está em todas as redes. Entrar em contato conosco através do 21054000 e conhecer essa realidade. E nosso site, que também tem lá todas as informações, as agendas, os eventos, que é www.unimar.br. Obrigada mais uma vez, Mari. Como chama o pai da Raquel Polito mesmo? Reinaldo Polito. Reinaldo. Ele fez um bom trabalho, viu? O que é isso? Ele faz sucesso lá do Polito. Eu vou contar isso para ele. Poxa vida, viu? Olha, que bacana. Fala muito bem. Olha, me falaram que você era uma pessoa muito simples. E que você era fácil conversa. E você provou tudo isso aqui hoje, viu? Fábio. Um prazer enorme conhecer você. Muito obrigado por ter vindo, por ter disponibilizado esse tempo para atender eu e a Mari aqui. Tá eu bom? que agradeço. Muito obrigado. Eu quero ir lá. Fernanda é uma referência. Mas... Sempre me inspiro. Ela, às vezes, não tenho oportunidade de conversar o tanto que eu queria com ela, mas é uma inspiração e muito obrigada por ter aceitado o meu convite de pronto. Eu que agradeço, Mari. E vamos estreitar esses laços aí. Vamos. É isso aí. Eu quero ir lá na inauguração. Você vai. Tá? Nós vamos na reinauguração da Mara Pérez. Nós vamos lá no ambulatório Mara. Faço questão de estar lá. Obrigada, Fábio. E Mari? Mais um. Mais um, assim, foi especial. Foi especial. Muito especial, foi emocionante, enfim. Obrigado, viu? Você fez parte disso e a gente não vai esquecer mais de você. Obrigada. Por conta dessa entrevista. E eu volto mais vezes, hein? Só me chamar. Tem muita coisa pra gente conversar. Com certeza, a gente não falou quase nada. Olha, a gente pode marcar de fazer isso aqui um dia lá dentro com vai ser alguém, massa. com o professor, com seu pai. Vai ser legal. A gente leva isso aqui para lá, leva a nossa produção aí, o Carlos para lá e a gente monta isso lá dentro e faz lá. Fechou. Arrasou. Obrigada. Aguardem. Ótimo.
Gente. Agradecimentos? Então, agradecimento. Vai lá, Mari. Queria agradecer ao Chico, ao Jornal Mais. E o Garça em Foco. Eu sempre confundo o Garça em Foco e o Jornal Mais. Nosso Enfim, parceiro, com o Carlão aqui, da Garcini Produtora, que está sempre a postos aqui, porque a gente precisa criar e comunica, nossa agência de comunicação. A Claro, que chegou em Garça, fibra ótica Claro chegou em Garça. Esqueci de alguém? A nossa. E a nossa. Os protagonistas, pô. Claro. Hoje é a Fernanda e a nós, e siga a gente nas nossas redes sociais. Isso mesmo. Um beijo. Beijo no coração. Tchau, tchau. Excelente. Foi legal? Ai, foi maravilhoso. Gente. Menino, como você fala bem. Eu falei pra ele falou ela fala bem. Eu falei, ixi, fala bem. Então fica tranquilo. Tranquilo. O que tiver de errado, você pedir pra cortar, ele não corta, ele solta assim mesmo. Ele acelera. E aí Ele foi fica mais assim. alto. E no final ele põe todos os nossos erros lá Que ainda massa. pra sacanear a gente.